Olá, querido, querida. Nessa aula nós vamos estudar algumas outras civilizações da Antiguidade Oriental. A civilização fenícia, a civilização dos hebreus e a civilização persa. São civilizações que se desenvolveram de maneira diferenciada da civilização egípcia ou das civilizações mesopotâmicas, como nós vimos até agora. Porque observa que no caso dos fenícios, a atividade econômica fundamental para o desenvolvimento da sua civilização não foi exatamente a agricultura. Pelo contrário, seu território, situado no que seria hoje o Líbano, tem só na faixa litorânea, vamos dizer assim, alguma terra, e mesmo assim não em grande quantidade, que seria propícia para o desenvolvimento da agricultura. E, em contrapartida, o seu litoral recortado, que facilita a instalação de portos, e a madeira também existente na região, o cedro, que se presta para a construção de embarcações, acabou voltando naturalmente essa região para o desenvolvimento do comércio, para o comércio marítimo. Na Fenícia, nós não temos exatamente uma estrutura política centralizada. São cidades que vão se desenvolvendo de maneira isolada, ou seja, sem um governo unificado, todas elas governadas especialmente por uma elite formada por grandes comerciantes e armadores, mas que tem em si essa autonomia política que caracteriza o que a gente chama de cidade-estado. Sidon, Byblos, Tiro seriam algumas das cidades-estado, das cidades que floresceram graças ao comércio marítimo, especialmente depois que os ancestrais dos gregos destruíram a civilização cretense, que até então controlava o comércio na região do Mediterrâneo Oriental. A partir então de 1400, 1300 a.C., os fenícios é que passam a controlar o comércio em toda essa região. E mais tarde estendem sua atividade comercial para todo o Mediterrâneo e também avançam em direção a regiões do Atlântico. Consta que os fenícios teriam inclusive descoberto ou chegado na América muito antes das navegações europeias que se realizaram na passagem da Idade Média para o início dos tempos modernos. De qualquer jeito, temos aí uma civilização então que se diferencia nos seus traços fundamentais, seja porque o comércio marítimo é a atividade mais importante, seja porque nunca constituiu uma unidade política, né, a ponto de constituir um império, por exemplo, como aconteceu no Egito, ou mesmo como floresceram alguns impérios da Mesopotâmia. Temos aí uma estrutura que foi sempre dividida, então, em cidades-estado. A sociedade fenícia, obviamente, correspondia, né, a essa, vamos dizer assim, base econômica diferenciada. Além de camponeses e além de artesãos que trabalham nas cidades, temos uma camada, por exemplo, de marinheiros, de, vamos dizer assim, homens que se engajam então na atividade comercial marítima, que estendeu, como eu te disse, a influência dos fenícios por toda a orla do Mediterrâneo, por onde eles instalaram colônias, feitorias, de modo que, repara, uma diversidade então na composição da população era muito natural que acontecesse. Temos que considerar também que os fenícios, por terem, vamos dizer assim, esse governo baseado muito mais na riqueza gerada pelo comércio, do que propriamente, né, numa classe sacerdotal, que também existia na Fenícia, mas que dividia o poder com essa rica camada de comerciantes e de donos de grandes embarcações. Isso caracteriza então o que a gente costuma chamar de talassocracia. Os fenícios, nas suas cidades, produziam objetos, utensílios, armas, ferramentas de metal que eram exportadas para várias regiões. Adornos, joias, produtos de luxo, tecidos que eram tingidos com a famosa púrpura que eles produziam, também tinham aceitação nas mais variadas regiões do Mediterrâneo. Entre 1000 a.C. e 800 a.C., as cidades fenícias praticamente controlam as atividades comerciais em toda a bacia do Mediterrâneo. Temos, então, repara, uma estrutura econômica, social e política que diferencia essa civilização. E uma cultura também, que de alguma maneira absorve de outros povos, né, seja numa postura bastante eclética, mas que tem também suas divindades cósmicas ligadas especialmente ao mar também, né, em função de ser um povo que se voltou bastante para o comércio marítimo. Temos que considerar que a grande contribuição dos fenícios está relacionada justamente com a sua atividade econômica fundamental. O contato com tantos povos e culturas diferentes, se instalando em tantas regiões, né, distantes, os fenícios acabaram criando um sistema de escrita simplificado, diferente da escrita egípcia e da escrita utilizada na Mesopotâmia, que era constituída por milhares de sinais. Os fenícios criaram um sistema baseado em 20 e poucos sinais que reproduzem os sons da fala. Mais tarde, os gregos acrescentam as vogais e temos o que a gente chama de alfabeto. Por isso, a grande contribuição então dos fenícios para o processo civilizatório seria a invenção desse sistema simplificado de escrita, a escrita alfabética, que depois vai ser largamente utilizado.